Bem-vindo ao segundo webinário Arrolux Sementes Estelares. Meu nome é Alexandre Alecht, eu sou terapeuta, pesquisador, canalizador estelar e conscientizador consciencial. O tema de hoje, nós vamos trabalhar com determinados assuntos. Inteligência artificial e a produção de realidades. Dark Room significa, em inglês, gosma escura, só que eu vou falar de obscuro. Queda dos Sicár, do Império Sicár e os Nebu na Terra. Sheliana, mensagem de Alerquina e Ramison, ascensão da Luna, entre outros assuntos. Vamos começar com o assunto inteligência artificial e a produção de realidade. Os seres estelares, eles trazem um ponto muito importante para que nós possamos pensar em relação às nossas crenças que foram, há muitos e muitos anos tempos, criado para nos controlar, para controlar as nossas mentes. É como se fosse uma forma de criar um método de controle através daquilo que a gente acredita que seja algo transcendental. Calma, vou explicar um pouquinho sobre isso. Transcendental é muito diferente daquilo que a gente coloca como um intercâmbio entre a religião e a fé e também o transcendental, né? A fonte criadora, Deus, o criador do universo, enfim, os nomes que cada cultura, cada sociedade dá àquilo que a gente entende como o criador de todas as coisas. As crenças, elas foram criadas muitos e muitos anos tempo através de personagens que, com a falta de um processo consciencial mais consistente, dentro de uma proposta de reflexão, até mesmo histórica, as pessoas acreditavam em personagens que tinham poderes, tinham ações políticas, né? Tinha envolvimento, tinham contatos de poder, de controle. Alguns desses seres que, no início, foram tidos como deuses, foram aqueles híbridos que foram criados, foram os primeiros humanos criados na Terra, né, com um DNA aberto, criado pelos seres estelares, ou seja, os seres estelares criaram os seres humanos conforme a sua imagem, né? Tanto que nós temos muitas nomenclaturas, muitas reflexões, muitas frases que dizem que o Criador criou sua própria criatura conforme a sua imagem. Então, os primeiros homens, né, os primeiros seres humanos a serem criados foram esses seres humanos híbridos, que tinham características muito parecidas com seus criadores, que eram os seres estelares. Esses seres estelares, depois, né, no segundo marco, quando acontece a grande divisão energética, física também da Terra, ou seja, as terras, né, o que era terra virou mar, o que era mar virou terra, as conexões dos domínios energéticos, né, da Terra, que antes circulavam, né, giravam para o mesmo eixo, eles
se desconectaram um do outro, então cada um começou a girar por um lado diferente, dividindo, então, o físico do sutil, a terra de Gaia e assim por diante. Né? Antes, que era Pangeia, foi dividido as terras em continentes, o subterrâneo da Terra foi criado grandes bolsões que ali pôde ser constituído cidades intraterrenas e tudo mais. Depois de todos esses acontecimentos, foi criado o segundo seres humanos, né? Os segundos seres humanos que não tinham, em sua formação fisiológica, né, molecular, vamos dizer assim, a composição no DNA desses seres estelares. Não que eles não tivessem, mas é que foi cortado essa possibilidade desses DNAs dos seres que os criaram. Esses híbridos e esses humanos comuns, eles juntos, eles criaram eles tiveram ali relacionamentos, copularam, criaram seus descendentes, né? E que foram se dissipando no tempo até chegar ao que nós vemos hoje como os seres estelares. E através desse tempo foi criado vários mitos em relação a esses primeiros seres híbridos que criaram ali a formação do que a gente tem como mito mitológico, né? As nossas crenças em relação aos deuses, em relação a tudo que compõe o transcendental. Essa questão de que você precisa de uma fé, e essa fé você só adquire através de uma religião, é uma construção falaciosa dentro de uma proposta de um sistema de controle. Então, para que você tenha, né, o contato com Deus, o contato com o Criador, primeiro você tem que estruturar o seu pensamento, as suas energias, a sua força de crença dentro de um sistema religioso. Como a gente pode ver isso muito nitidamente? Quando a gente encontra uma sociedade teocrata, por exemplo, ou uma sociedade fechada. Né? E a gente tem vários países que a gente pode observar de fora como que o controle da religião, da ideologia e da economia juntos criam esse sistema que a gente chama de Matrix. E por que tudo isso tem a ver com as questões da inteligência artificial, né? A inteligência artificial hoje é uma realidade, né? Os seres estelares, eles trazem para para que a gente possa, essa reflexão, para que a gente possa se ater mais cuidado em relação a ela. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela também cria, assim como as religiões, né, assim como as crenças, ela cria também realidades, como várias que nós podemos ver. Hoje em dia, a gente não sabe se o que a gente está vendo nos filmes, no vídeo, é uma pessoa real ou é uma pessoa criada pela inteligência artificial. A gente não sabe, por exemplo, se um texto que nós estamos lendo na internet, né, nas redes sociais, se aquele texto foi feito por uma pessoa ou se ela foi feita pela inteligência artificial. Então, nós acabamos entrando nessa proposta do engano, do controle, né? Do controle de nossas mentes diante de uma inteligência, de uma supra-inteligência que nos controla através desse envolvimento, dessa beleza, desse envolvimento que cria também uma cultura, a cultura da inteligência artificial. Então, a gente vai ver isso muito hoje em dia, por exemplo, nas questões que envolvem também a destruição da terra,
na própria teoria do Apocalipse, na própria teoria do Armagedon. Então, nós vamos ver muita gente querendo likes, querendo ser reconhecido através dessa proposta que a gente vê da inteligência artificial, criando estruturas de pensamento, estruturas dentro de uma proposta emocional para que nós possamos acreditar e também criar formas de envolvimentos com essa proposta. Então, nós vamos ver muitos, né, criando ali, só um exemplo que eles dizem é a questão do Sol, né, as tempestades solares e tudo mais. Os seres estelares do Comando Estelar Horolux, eles sempre disseram que isso é uma falha. Por que uma falha? Porque muitos dessas informações que são levadas, muitas vezes, né, que são emitidas nas redes sociais, são mentiras, são criações da inteligência artificial para que nós possamos nos alimentar do medo, de uma ansiedade, de algo que está para vir, né, de uma destruição da humanidade. Então, com data marcada, e sempre chega aquela data e aquela coisa não acontece, ou não acontece daquela forma que foi dada. Então, muitas dessas criações estão dentro dessa proposta da inteligência artificial, em que a gente precisa também fazer um filtro daquilo que nós estamos vendo, né? Se aquela proposta, seja qual for, estiver dentro de uma linha de pensamento onde propaga medo, ansiedade, destruição, falta de informação, né? Controle das mentes através de uma reprodução de conhecimento, esse, esse, essa proposta, esse conteúdo, ele está dentro dessa proposta, esse conteúdo está dentro dessas questões que envolve também o lado obscuro, né, de um controle que está dentro de uma estrutura da Matrix. Se a gente poder pensar Matrix, né, de mal, não estou falando numa questão de bem ou mal, né, porque quando a gente deve se pensar em relação às questões que envolvem o controle, a gente tem que refletir para além desses dois prismas binários que estão muito entranhados na nossa cultura, que é bem e mal, ou é branco ou é preto, ou é homem ou mulher, ou é um ou outro, ou é 8 ou 80. Por quê? Porque o mal em si, né, a destruição em si, o obscuro, o sistema da cabal, ou seja, da cabala obscura, está muito mais voltado para a falta do conhecimento, né, para o recesso, a escassez do conhecimento, do que a amplitude do conhecimento. Então, a inteligência artificial, hoje, é uma realidade em que nós, sementes estelares, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós compramos como ideologia, como crença, como mito, né? É tentar fazer com que passe num determinado filtro consciencial de que vale a pena comprar esta informação, esta imagem. Então, a gente precisa pensar
para além, né, de todas essas propostas para que não continuemos sendo controlados não mais pelas crenças limitantes, mas por uma nova crença limitante. O segundo assunto que nós vamos debater hoje é a questão do que a gente chama de Dark Room, que os americanos ali, né, que trabalham com essa proposta de mistificar a Matrix, né, de trazer conhecimento estelar para nós, é tentar descobrir que tipo de controle essa Matrix ela produz e reproduz dentro do sistema. A Helena Danã, isso é um termo que a Helena Danã traz, que é uma, uma emissária, né, da Confederação Galáctica dos Mundos, onde o seu mentor, o Tom Han, traz para ela essa nomenclatura, essa palavra Dark Gun, que é uma gosma obscura, uma gosma escura, que estaria dominando o sistema, né, como se fosse algo que cooptasse a mente das pessoas através da Matrix, da Cabal, né, que é a Cabala obscura, das facções obscuras, da facção dos chapéus brancos, que tem a ver com os militares, e os chapéus negros, que tem a ver com os empresários, as instituições financeiras, e o governo oculto dos profundos, o governo profundo, que tem a ver com os grandes grupos do oculto, né, com as grandes seitas ocultas e tudo mais. Então, todo esse processo, ela cria essa gosma que pode ser vista por sensitivos. Tem alguns sensitivos que, quando olham assim, as pessoas numa multidão, geralmente elas veem tipo algo escurecido que fica em volta das pessoas, né, que é essa energia muito densa que vai ali impossibilitando as pessoas de poderem refletir, de poderem ampliar os seus conhecimentos, de poder sair desse controle dos desejos, né, do controle do consumo exacerbado, do capitalismo. Então, essa gosma, ela é algo que nos envolve no nosso dia a dia, né? Já envolveu muito mais. A Helena diz que, a partir de 2020, isso foi diminuindo progressivamente, a partir do momento que a Confederação Galáctica dos Mundos, junto à Aliança da Terra, conseguiu rever, né, os domínios da luz na Terra, conseguiu ali destituir alguns grupos que eram muito poderosos na Terra e que controlava esse sistema Matrix. Então, hoje, esses grupos eles não têm tanto poder quanto tinha, né? Porque hoje essa rede ela vem sendo destituída aos pouquinhos. Isso também envolve as crenças, as religiões, os grandes personagens que são criados através de uma proposta dentro de uma branquitude, dentro de um patriarcado, que são estruturas muito voltadas dentro do capitalismo selvagem, que está dentro de uma estrutura de autocontrole para a manutenção das ideologias. Então, a gente vai ver muito
ela até toca nesse assunto, a Helena, de que vai ter um momento de que as próprias terapias integrativas, eu vou dizer integrativas, porque aqui no Brasil, muitas das terapias alternativas, né, holísticas, elas são hoje consideradas como integrativas, elas vão utilizar desses personagens que muitas vezes são ligados até mesmo por seres estelares e que vai estar dentro de uma proposta também da Matrix, né? Do consumo, da ideologia de que veio ali para salvar o mundo, que é a síndrome do Salvador. Então, e tudo isso, aos poucos, eles estão sendo destituídos desse lugar. Então, muitas dessas terapias, ela diz que utiliza esse método de controle, começa a não ter mais valia, não ter mais ali funcionamento das suas estruturas, né? Aos pouquinhos isso vai se diminuindo e essas pessoas vão percebendo que as coisas não eram mais como antigamente. Por quê? Porque esses controles eles estão sendo acabados. Essas imagens, né, que foram tidas desses personagens estelares, e aí a gente vai ver vários, né, e vários grupos de origens estelares que foram utilizados para a manutenção dessa produção, né, de conhecimento, uma produção como se fosse uma indústria estelar, essas pessoas também estão sendo destituídas desse lugar. Então, essas pessoas estão mudando as suas perspectivas diante disso. Por quê? Porque elas estavam também ligadas a essa gosma obscura. E, aos pouquinhos, essa gosma obscura ela vai também saindo, destituindo, diluindo dessas pessoas também, porque essas pessoas também foram cooptadas para estar nesse lugar. É um sentido muito, às vezes, é muito inconsciente, tá? Ele torna consciente quando você estrutura todo esse sistema, mas ele se torna inconsciente porque, às vezes, você está reproduzindo um conhecimento, ou reproduzindo um sistema, sem ter noção daquilo que você está fazendo, né? E aí ela também fala, ela toca no assunto da questão de algumas seitas, né, que a gente considera não cristãs, vamos dizer assim, que está muito ligado às questões do governo oculto. E que também essas pessoas, né, esses grandes representantes, eles também vão, aos pouquinhos, perdendo esse lugar, tá, de grandes patriarcas. Eles começam a se gladiar entre si, porque cada um deles vai perdendo o controle, vai perdendo o poder, e aí cabe a eles começam a se degladiar para tentar se manter nesse poder, né? Então, tudo isso tem a ver com esse Dark Gun. Ela diz que lá no início de 1980 para cá, uma espécie estelar ajudou a, a criação dessa gosma, porque foi emitido chips, né, de seres estelares negativos que ajudaram os governos ocultos nesse controle. E esses chips é como se fosse um nanobiológico, é uma nanotecnologia biológica que, na verdade, é um tipo de um ser estelar simbionte que atua dentro do corpo, destituindo, né, todo o processo de interesse, por exemplo, de algo que você gostaria de fazer fora da Matrix.
Então, esses chips, esses seres, eles eram introjetados no corpo através dos refrigerantes, através das comidas, porque naquela época o refrigerante era um refrigerante único, não se tinha uma variedade de refrigerante, então era muito mais fácil controlar todas as pessoas através de um produto, assim como também outros produtos alimentares, mas que hoje esses produtos já foram destituídos, já foram quebrados, já foram retirados, destituído esses chips, eles não funcionam mais como funcionava antigamente, porque eles tinham também uma ligação um com o outro através de um sistema único, onde era como se fosse uma colmeia que liderava todo o sistema e todo o pensamento de controle de todas as pessoas que tinham dentro dela. Então, para a gente poder concluir, é, é importante que a gente pense, né, e reflita sobre o que vem a ser essa gosma obscura que controla as nossas mentes, o nosso comportamento, a nossa forma de ser nessa sociedade capitalista, ou não só capitalista, como também os outros sistemas, seja do Ocidente ou do Oriente. Isso vai se diferenciar muito, como que essa Matrix ela vai atuando aos pouquinhos, né? Como que ela vai, nos meandros do dia a dia, se contornando através de todos esses fatores. Nas redes sociais, ela vai controlar nos controlar no que pode ser dito, no que pode ser mostrado, né, através dos algoritmos da própria rede social. Então, se você tem um número de likes considerável, você é uma pessoa conhecida, você é aquela pessoa que pode transmitir conhecimento. Se você não tem esse número, você automaticamente é esquecido, você não é visto, você não é considerado uma pessoa de renome, né, uma pessoa que tem ali um conhecimento. Então você automaticamente você tem que investir dentro dessas redes sociais para que você seja uma pessoa cabível de ser considerada como aquele que transmite um determinado conhecimento, né? E, assim mesmo, esse próprio conhecimento, ele vai passar ali por um tipo de filtro, né, que o próprio sistema cria para saber se você pode ou não continuar reproduzindo esse conhecimento. Se esse conhecimento ele vai contra o sistema da Matrix, ele automaticamente te anula, né? Então tem algumas palavras que você não vai poder falar, tem alguns assuntos que você não vai poder falar. E se você não contribui com os assuntos para manter essa gosma, automaticamente ela vai te cortar. Essa imagem que a gente vê aqui é uma imagem tirada do livro Semeadores, da Helena Danã, que mostra que ela própria desenhou, mostrando para a gente como que essa gosma ela vai atuando na cabeça da gente através até mesmo de certos heróis, de certos personagens, né, que são criados para manter esse sistema altamente possível de crenças, né? Então, os heróis de filmes, os heróis que muitas vezes nós utilizamos em muitas das nossas terapias, né? Os personagens míticos, os personagens estelares, né? Criando sempre imagens deles para que essas imagens sejam aceitas conforme o sistema determinou. Então, nós vamos, aos pouquinhos, entrando dentro de uma caixinha.
né, e cada um, dentro dessa caixinha, vai encaixando dentro de um processo mais amplo, como se fosse ali um quebra-cabeça que a própria Matrix criou. Se eu não me engano, no filme Matrix 1 e o 2, mostra um pouco, né, esse ritmo, essa gosma atuando, criando, replicando muitas imagens parecidas, né? Como se as pessoas ali elas vivessem num determinado local, né, um determinado ambiente, onde tudo era é, totalmente controlado, né? É, dentro desse espaço e desse tempo. O que pode ser feito, o que não pode, o que é aceito, o que não é aceito, o que está dentro da estrutura do pensamento, o que está dentro da estrutura do comportamento. Então, basicamente, essa forma, ela vai atuar também dentro desses meandros que vão ser os grandes maiorais que determinam, dentro de uma pirâmide de poder, o que pode, o que não pode ser dito, e nesse ritmo vai alimentando o poder desses senhores que estão lá no topo dessa pirâmide. Outro assunto que a gente, que eu acho que é muito interessante trazer hoje para a gente poder pensar um pouco, é também a queda desses sistemas, né, desses impérios estelares negativos, que são esses seres que vieram para cá, para a Terra, há milhares e milhares de anos, e que continuam aqui na Terra, não mais na superfície, mas na intraterra, como, por exemplo, os Sicá, que são os draconianos, e os reptilianos, né? Aqui a gente pode ver uma imagem de um reptiliano feito através de uma inteligência artificial e, ao lado, uma feita por transcomunicação, um trabalho meu que eu encontrei, né? Eu tenho encontrado muitos reptilianos em muitas sementes estelares. O objetivo deles é manter o controle dessas sementes estelares para que elas não venham destituir o que já está instituído, ou também não cumpra as suas missões de suas consciências estelares que trouxeram para que o fractal estelar, ou seja, a semente estelar, pudesse cumprir as suas missões através de um processo de ascensão, né, para que elas possam ascender dentro de uma estrutura estelar e espiritual. Então, esses seres, os reptilianos, que são, dentro de uma hierarquia, nós temos os draconianos, depois nós temos os reptilianos, depois nós temos os simbiontes, que são esses que estão aí como um polvo. Esse ser como um polvo, eu também já vi em algumas sementes estelares sendo assediadas por eles. Eles são muito mais perigosos quando estão no campo energético de uma semente estelar do que um reptiliano, porque eles atuam totalmente para controlar simbioticamente a semente estelar, para que ela não consiga, nem às vezes, ter acesso à sua própria realidade. É como se ela vivesse numa realidade paralela dos seus familiares, enfim, do seu, do seu universo em que ele está inserido, socialmente, politicamente, né? Geralmente, esses seres conseguem fazer com que algumas sementes estelares se tornem grandes pessoas que vão ali
ser dominada totalmente pelas crenças limitantes, a ponto de se tornarem fundamentalistas, um patriotismo muito forte, dentro de uma estrutura fundamental, né, fundamentalista muito forte, não conseguindo ver as outras propostas, outras realidades ao seu redor. Então, esses seres, eles são muito nocivos às sementes estelares e também quem não é semente estelares. Quem não é semente estelares, eles vão controlar mais dentro de um processo da Matrix, tá? Um processo mais massivo. E as sementes estelares que têm ali a condição de ter o contato com o lado estelar, eles vão manter através desses, é, desses seres que vão assediar o tempo todo essas pessoas, primeiro para trazer elas, as sementes estelares, para o lado deles, porque se você é uma pessoa, por exemplo, que é intelectual, é uma pessoa que tem uma estrutura de pensamento muito forte, né, que poderia, por exemplo, trazer o desenvolvimento da humanidade para a luz, para o crescimento consciencial da humanidade, então, para esses seres não seria vantagem. Então, o que eles vão fazer? Vão o tempo todo te assediar para que você continue nesse sistema de controle, a ponto, às vezes, de oferecer até alguns benefícios para que você se mantenha do lado obscuro. Então, é um jogo muito bruto, né? Um jogo muito forte para continuar mantendo esses seres no topo do poder. Esse ser, né, que tem aí uma forma de um polvo, né, ele também, essa imagem ela foi codificada com outras imagens para que esse ser aí ele não fosse identificado dentro da própria cultura. É um processo muito inconsciente também de manutenção desses poderes. Então, hoje, né, como a Helena Danann traz para nós dessas informações, não só ela, como o Michael Salla, o Alex Colin, né, eles trazem essas informações de que hoje os seres estelares da luz, eles conseguiram destituir boa parte desses seres que atuavam na Terra, lá na Antártida. Então, os grandes campos de pesquisa que eles tinham ali, de controle e tudo, foram todos destituídos, foram todos expulsos daquele local há pouco tempo. Então, eles voltaram para a terra deles, alguns voltaram para a intraterra, foram retirados da intraterra, muitos também, e esses grupos que atuavam na Lua também foram destituídos. Por isso que hoje nós temos, por exemplo, a volta à Lua, né, de alguns países que estão voltando ao interesse de estudar, de explorar mais a nossa Lua. Agora, eu trago para vocês, nesse episódio, uma transcomunicação que eu fiz da Sheliana. A Sheliana, para quem não conhece, é uma mentora estelar da sensitiva Mônica de Medeiros. Para quem não conhece, a querida Mônica, é só procurar no Google. Ela é uma sensitiva que trabalha com as perspectivas espiritualistas, traz grandes mensagens, né, de desenvolvimento, de consciencial para a Terra através da emissária Sheliana, que, se eu não me engano, faz parte da Confederação Intergaláctica dos Mundos. Nesse episódio, foi um episódio que
o Paranormal Experience, eles trouxeram 2 pessoas para falar um pouco do Rancho dos Gnomos, que é um local onde eles fazem ali o curamento e o cuidado de receber animais de maus tratos, né, de vários locais, em que a Sheliana seria uma matriarca, um ser que protegeria esse rancho. E teria até um lugar lá no rancho em que a nave dela frequentemente aparecia lá e ficava lá. Então, muitas pessoas já viram a nave dela e tudo. Então, aqui a gente vê, tá, um raio de teletransporte vindo direto da nave dela, eu suponho, e eles, no momento, eles tiram a foto, né, é, aleatória, e aparece ali esse teletransporte na foto. E, segundo os entrevistadores, né, ela estaria ali trazendo um animal que estaria vindo para visitar um outro animal que eles viviam juntos, ou eles eram irmãos, alguma coisa assim nesse sentido. Eu fiz a, a transcomunicação, assim como foi pedido pelo Comando Estelar Arrolux, porque o trabalho do Comando Estelar Arrolux é trabalhar com a questão, né, de mostrar a existência dos seres estelares, para que nós possamos nos acostumar com esse conhecimento, com essa existência, né, para a grande chegada desses seres um dia aqui na Terra. Então, aí nessa transcomunicação, no momento certo que ele me mostra, eu consigo ver, a gente consegue ver um ser muito alto, me parece que tem uns 3 metros mais ou menos, uma cabeça grande, né, porque pela cabeça é um ser muito grande, vestindo uma roupa muito branca, parece um pouco o braço dela para o lado, os olhos também, dá para ver a boca, dá para ver o nariz. Essa foto, ela está lá no Instagram, para quem quiser ver, tá? Me parece que também tem uma imagem, uma foto dela, né, reproduzida é, por telepatia por uma pessoa que trabalha com imagens psicografadas, né? Então, eu não sei se parece ou não, eu também, o nosso objetivo não é esse, comparar imagens, né? Porque essa imagem também, a transcomunicação, ela te mostra um sentido de como o ser é, mas ele pode estar ali num movimento, né? Porque se você observar com mais cuidado, você vai ver que tem outros seres ali que me parece ser ela mesmo em movimento e que a câmera ali pegou esse processo. Agora, eu trago um pouco para a gente poder refletir as questões das mensagens dimensionais e estelares. A mensagem que eu trago hoje é a mensagem de Alerquina sobre a cidade de Alvora. Alvora é uma cidade sutil, tá? É uma cidade etérea, que pega ali desde o Uruguai até um pouco São Paulo, pega toda aquela região do sul ali do Brasil. Então tem cidades, florestas, várias composição de seres de diferentes formas etéricas ali. E eu não conhecia essa cidade e só fui conhecer através dessa mensagem de Alerquina, que é uma elfa, que é um fractal meu, e que ela não vive em Alvora, ela vive em Avalon. Então, a Alerquina, essa é uma foto criada por inteligência artificial, conforme ela me colocou na minha tela mental. Na mensagem, em primeiro lugar, ela vem informando
sobre a questão que vem acontecendo no sul do Brasil. Então, a mensagem fala o seguinte: queridas sementes da luz, é com muita alegria e tristeza que transmito esta primeira mensagem do lado etérico para o telúrico, por intermédio de Alect, sobre as forças energéticas que vieram atingir também nosso lado pela catástrofe ocorrida no sul do Brasil. Nós, do lado de Gaia, da comunidade élfica, fomos atingidos fortemente pelas energias negativas causadas pelas mortes dos animais e as árvores. Para quem não sabe, os animais e as árvores possuem uma consciência intermediária que se conectam diretamente com os seres etéricos das dimensões sutis de Gaia. Nós só ficamos sabendo do que estava acontecendo com vocês humanos, que estão do lado telúrico dentro da Terra, através desses seres que estão divididos entre estes dois mundos. Alguns deles começaram a sumir de repente, e outros começaram a surgir em nossos territórios com energias pesadas de medo e aflição. Nosso povo tentou fazer de tudo para ajudá-los, assim como os seres estelares que trabalham com suas sementes. Mas no início das tragédias, nós não conseguíamos aliviar a dor deles e nem impedi-los de sofrer. Começamos a ver um alívio quando os animais começaram a ser resgatados. Então, nós começamos a compreender que algo de bom estava acontecendo. Porém, muitos ainda estavam com traumas, e devido a isso, suas energias atingiam o nosso lado tragicamente. Foi horrível, pois tínhamos que tentar de todos os modos adiantar os entrelaces que os ligavam a ambos os lados. Por nosso povo ser senciente, nós começamos a sentir as dores dos seres que vivem conosco. Isso foi o mais terrível. Com o passar, a cada desligamento, percebíamos que eles vinham para o nosso lado com menos terror, porém com desgastes e carregados energeticamente com muita força vibracional de medo pelo lado telúrico. Assim como vocês humanos estão trabalhando, resgatando a vida desses animais, nós também estamos incansavelmente. Estamos tristes por todos esses ocorridos. Acreditamos e esperamos que a recuperação da potência energética dos dois lados sejam restabelecidas para que ambos continuem em harmonia. Cuidem e amem seus animais e a natureza acima de tudo, pois eles são partes da humanidade. Pedimos à grande luz criadora que nos protejam. Orem e emitam sempre luz, pois nós também recebemos e reenviamos para vocês. Lembre-se que o todo no universo é também o uno. Gratidão pela atenção, fique com a luz maior, Elfa Alerquina de Gaia. Essa é a primeira mensagem, e é interessante que ela fala desse envolvimento desses dois mundos, né? Dessa potência que faz essa ligação, essa retroalimentação entre um mundo e o outro. Essa consciência intermediária, eu só consegui ver ela através da transcomunicação, através de uma pessoa que tinha um cavalo e que ela, antes de me mandar a foto do cavalo, ela dizia que olhava para o cavalo e via no cavalo um unicórnio. E aí eu pedi a ela que enviasse uma foto para que eu pudesse analisar na transcomunicação para ver se realmente tinha um unicórnio ali, né? E ela me mandou. Foi muito difícil fazer a foto do cavalo, né, conforme ali, de frente para o espelho, ou então perto do sol, que também tem fóton ali. Ela me manda e realmente, quando eu faço a transcomunicação, aparece ali a imagem do unicórnio como o seu animal como sua consciência intermediária. Com consciência intermediária, esses seres, quando dormem, assim como nós, eles se desdobram e vão para esses lugares como
o lado fractal deles, né, esse lado sutil, né, energético, etérico. Então, muitos são como unicórnios, outros como duende, fadas, enfim, vários outros seres que nós identificamos nas nossas culturas, ali nas nossas mitologias, entre mais. É interessante também pensar que, quando ela fala de entrelace, né, me parece que eles faziam com que esses seres, esses animais, essas consciências não pudessem mais ir para o lado etérico. Então, isso quer dizer que os animais não estavam conseguindo dormir, né? Eles não dormiam, porque ao dormir, automaticamente eles poderiam voltar para o lado etérico e também adoecido. E esse adoecimento, ele afetava esses seres que estavam lá, né, essa população de seres etéricos, porque eles são altamente sencientes, eles sentem o que os outros seres sentem também. Então, é interessante a gente pensar essa complexidade entre os mundos, né, entre essas energias, entre esses seres que compõem essa complexidade desses reinos, né, e como eles também atuam conosco nesse sentido. A segunda mensagem diz o seguinte: queridas sementes de luz, venho por meio deste comando estelar informar que muitos de seus guardiões animais ainda estão sofrendo com os abandonos dos seus tutores. Ressalto que os animais, com suas consciências intermediárias, podem se comunicar frequentemente com o lado sutil de Gaia. Eles vivem aqui também. Muitos deles habitam lugares etéricos como fractais de seres tidos em suas culturas humanas como mitológicos, assim como eu falei, né? Foi-me dado a permissão para informar a vocês sobre a cidade de Alvora, que se situa na localidade sutil de Gaia, no sul do Brasil. Então, é nessa segunda mensagem que ela fala um pouco mais sobre Alvora. Ela tem uma extensão que vai do Uruguai até um pouco a cidade de São Paulo. Vejam bem, ela não é uma cidade intraterrena e tampouco espiritual, mas sim uma cidade etérica. É interessante ela colocar essa diferença, né? Porque a gente acha que as cidades espirituais são essas cidades etéricas, e tem uma diferença. Existem cidades espirituais do lado sutil de Gaia, mas existem também muito mais cidades espirituais do lado telúrico. Muitos de vocês só conseguem chegar até ela por intermédio de um ser estelar ou etérico. Esta cidade ressoa energeticamente na primeira à sétima dimensão sutil em Gaia, e nela vivem milhares de seres da natureza, de naturezas etéricas, que se sustentam através do equilíbrio telúrico, assim como seres elementais espirituais. Essa cidade emana energia suficiente de ressonância magnética para curas mágicas de várias doenças, entre outros fatores que ainda não há respostas científicas em seu mundo. Muitas das sementes estelares, que são guardiões, magos, curandeiros e xamãs, se sustentam energeticamente desta cidade, quando eles vão com seus mestres ou mentores estelares para se aprimorarem na arte da magia etérica. Com o desastre ocorrido no sul do Brasil, do lado da densidade telúrica, muitos dessas sementes vêm sofrendo também fisicamente com tristezas, cansaços, dores no corpo, entre outros sintomas. Isso corresponde também devido ao desequilíbrio que vem ocorrendo ainda de ambos os lados, pois em Alvora sentimos essa densidade entranhada no ar. Para
que isso volte ao seu equilíbrio, é preciso que haja desempenho constante em relação à recuperação energética dos animais que ainda se encontram abandonados, pois quanto mais tristes eles ficarem, mais denso se tornará os dois lados. Acho que, acho que muitos ainda não compreenderam que tudo na vida deste planeta tem sentido mútuo. Os animais não são mais como antes, quando estavam vivendo entre vocês na terceira densidade. Agora a Terra está em quinta densidade e eles deverão ser tratados como seres inteligentes e sencientes como vocês. Os animais, os humanos precisam ser mais humildes para poder compreender mais com eles. Você vocês não notaram que os animais estão aptos a entenderem muito mais a vida entre vocês? Eles choram, têm fome e sede, sentem saudades e medo e ficam felizes e tristes, assim como vocês humanos. Basta olhar para os seus olhos que sentirão se comunicando com vocês. A lei cósmica de causa e efeito, nesta nova densidade em que a Terra se encontra, é implacável, pois qualquer deslize em relação à responsabilidade com a vida, vocês pagarão um preço muito caro por isso. Portanto, tenham mais cuidado com a vida, pois nós também precisamos dessa compreensão para que ambos os lados continuem em harmonia e equilíbrio. Alvora pede a vocês, com muito amor, que amem seus animais e a natureza em si. Se ainda estão com dúvidas em relação ao nosso trabalho ou à nossa existência, vejam a oportunidade de nos ver nos trabalhos dos canalizadores, assim como do Arrolux. Lembre-se que a luz já ganhou e o medo é só um reflexo da decepção dos obscuros. Vou repetir essa frase. Lembre-se que a luz já ganhou e o medo é só um reflexo da decepção dos obscuros. Sabemos que muita materialidade se foi com as águas, mas se lembrem que a vida e a natureza permaneceram fortes com vocês. Aproveitem essa nova realidade e construam uma nova oportunidade. A fonte criadora é sábia e benevolente sempre. Seguimos no amor. Gratidão pelo contato. Elfa Alerquina. Muito legal essa mensagem, porque ela complementa a outra, ela traz para a gente a reflexão da responsabilidade desses animais, que ainda continuam, né, ali, muitos animais foram abandonados, porque também muitas famílias morreram, né, muitas pessoas ainda estão sem condições de poder acolher os seus animaizinhos ainda, às vezes não tem nem dinheiro para comer, vai comprar o, o alimento para o cachorro, para o gato, ou seja, preferem deixar eles no abrigo até eles poderem se manter, né, se reestruturar, até mesmo psicologicamente, para poder pegar esses animais. Né? Uma outra mensagem, não é uma mensagem, mas foi algo que veio muito forte para mim e que eu tenho certeza que foi a Alerquina que me alertou, foi que haveria outras fases ainda desses problemas que estão ocorrendo no sul do Brasil. Um deles seria alguns períodos, né, que agora, depois das chuvas, virão outros desastres, por exemplo, né, a água baixando, vão se ter um número de mortos, um número de animais que morreram. Então, vão vir muito cheiro, né, de podridão, que pode ocasionar muitas doenças ainda. Esses animais que estão lá ainda nos abrigos, vai ter um momento que os voluntários não vão poder mais trabalhar com esses animais, porque eles também têm que seguir os caminhos deles, a vida deles. Vão ter momentos que não vão ter mais comida para manter esses animais.
remédios para manter esses animais. Então, ela alerta que pode chegar um momento de haver um número muito expressivo de animais que vão ser sacrificados. E isso pode trazer uma desestabilidade energética muito, muito forte para aquela localidade, tá? Como se fosse um karma coletivo. Então, tem que se ter muito cuidado nesse sentido. Outra mensagem que eu trago também hoje é a mensagem de Ramison. É uma mensagem que eu não coloquei no Instagram, porque algumas mensagens eu fico com receio de colocar e proporcionar sentimentos de ansiedade, sentimentos de preocupação, medo. Então, eu procuro não colocar. Eu vou ler essa mensagem aqui, porque ele me pediu com muito, muito cuidado, né, para que eu pudesse, dentro do webinário, falar um pouco sobre essa mensagem. Mas como eu acredito que as mensagens, quando vêm com alguma premonição, elas podem ser mudadas, né? Assim mesmo como o Ramison colocou numa das mensagens dele, né, de que quando uma bola é jogada, a gente nunca saberá se a bola chegará no determinado lugar quando foi programado. Nem a própria bola sabe se ela realmente chegará no ponto desejado. Então, essa mensagem, eu queria que vocês refletissem, tá? Filtrasse também, porque já está acontecendo, eu já sei que tem alguns lugares de algumas pessoas que estão já sofrendo com essa, uma síndrome neurológica, tá? Que também faz parte da questão da transição planetária. A mensagem fala o seguinte: querido Alex, informamos que os 3 dias de escuridão, onde muitos canalizadores estão falando, correspondem como sendo uma forma de reset, em que se manifestará como uma doença neuropsíquica que atingirá pessoas que não conseguiram se conectar com a ressonância da quinta densidade. Ela ocasionará sintomas neurais sinápticos, que atingirá drasticamente o cérebro, proporcionando temores no corpo, lapso de memória, sangramento neural e dores de cabeças intensa. Ela será vista como uma virose que durará 3 dias. Após os sintomas, a pessoa será resetada da antiga densidade em que se encontrava. Isto ocasionará o distanciamento dela comportamental, a materialidade e também seu ligamento compulsivo à Matrix, assim como desligamento de chips, implantes e tecnologias de apreensão que estão mantendo aquelas pessoas forçadamente na antiga densidade. Aquelas que não conseguirem ultrapassar esses 3 dias devido aos sintomas poderão vir a ter falência do corpo humano, deixando forçadamente a dimensão em que estava, e sua consciência será levada a outra dimensão para a recuperação. Todo apoio será dado pelos estelares à Terra neste período. Os 3 dias de escuridão é um período individual, e não como um todo na Terra. O reset já começou. Mensageiro Ramson de Sírios. Essa mensagem ela foi enviada mais ou menos uns 15 dias. E eu estava ali não querendo transmitir essa mensagem, mas ele me pediu muito cuidado que eu pudesse colocar para que a gente pudesse refletir sobre ela. Tá? Notícias do mundo estelar
e humana. Nós temos, então, o Rank, que é o comandante Rank do Comando Estelar Arrolux, ele traz para a gente a informação de que a terceira e a quinta densidade terrena é são dimensões muito diferentes uma das outras. Tá? São densidades muito diferentes. Quem está na terceira dimensão está ali vibrando energeticamente menos do que quem está na quinta densidade. E quem está na terceira densidade geralmente está passando por alguns obstáculos muito mais contundentes do que aqueles que estão na quinta dimensão. Tá? Algumas pessoas que estão nessa terceira dimensão têm até dificuldade de entender o porquê que está acontecendo, diferente de quem está na quinta dimensão, que pode passar pelo mesmo problema, mas que tem um, uma conexão, um processo consciencial mais compreensivo em relação àquela situação. A terceira dimensão, as pessoas que estão na terceira dimensão, isso eu estou falando no sentido mundial, não estou falando no sentido só do Brasil, é um número muito expressivo, então por isso que a transição planetária, né, e os acontecimentos que estão acontecendo estão mais se intensificando, porque o tempo já acabou, não tem como mais esperar para que as pessoas tenham mais a oportunidade de tempo para mudar o seu processo consciencial. Não será mais, não terá mais a possibilidade de passar de terceira para quarta, de quarta para quinta, será um processo de um loop, tá? De terceira para quinta, então esse período, esse processo será um processo mais doloroso, às vezes perdendo também toda o seu envolvimento de ligação com a Matrix. Então, aquelas pessoas que estão muito ligadas, né, às questões do desejo, né, do consumo exacerbado, aquelas pessoas que não conseguem enxergar o outro, estão dentro desse processo muito fortemente, né, de si e aqueles que estão ao seu redor. Isso também se intensificou com a questão das redes sociais, que trouxe um individualismo muito forte. Então, tudo isso está sendo quebrado, está sendo diluído, está sendo deletado, cancelado, quebrado de todas as formas possíveis. E quando se tiver um número muito expressivo da quinta dimensão, o planeta ele receberá uma energia muito mais forte que ligará num novo sistema, né? Esse sistema ele não vai ser mais um sistema de controle das mentes, um controle de um sistema ligado com as instituições, com com a questão do poder, né? O conhecimento como poder, porque o conhecimento ele se torna também um poder, né? Quem sabe mais domina aquele que sabe menos. Isso a gente pode ver muito, como eu falei na outra vez, nos países que são teocráticos. Quem tem o domínio do conhecimento, até um domínio do conhecimento oculto, aqueles que não têm, eles dominam aqueles que não têm através do medo, né, do controle, e coloca muito em volta de personagens que têm ali uma condição de salvação. O Rank também traz uma informação de que não será mais possível na quinta dimensão adorações, adorações a deuses, adorações a qualquer tipo de personagem que seja ligado a um controle de mentes. Então, as religiões, não é que as religiões vão acabar,
as religiões elas vão ter que se reestruturar dentro de uma proposta de não controle, dentro de uma proposta ligada a esse transcendental no sentido da energia, né, das propostas energéticas e espiritualistas, que também traz a condição estelar, dos seres estelares, né, de uma amplitude universal de seres diversos, e não a uma proposta de religiões onde uma concorre com as outras, onde um Deus é melhor e mais poderoso que o outro. É claro que isso às vezes é impossível da gente ver, porque dentro das religiões tem todo um controle, né, de envolvimento político, de envolvimento econômico e tudo mais, mas Rank diz que isso é possível sim, porque muitas civilizações já passaram pelo que a gente está passando hoje e são completamente diferentes nas suas propostas de humanidade, né, de vida. Então, o Rank, ele nos traz essa reflexão em relação à possibilidade das pessoas mudarem as suas concepções conscienciais, não dar mais as sementes estelares que fizeram os seus despertamentos, que têm ali o conhecimento, a informação de que tem conexão com o lado estelar, trabalhem esse o seu lado estelar. Trabalhem evoluindo consciencialmente, evoluindo para uma proposta de amplitude, de bem-estar, de bem viver para a humanidade, né? Evoluindo no sentido também de trazer outros amigos seus, outros familiares, outras pessoas que possam compreender esse lado, né? E também não ficar muito ligado com a questão de missão. Ah, porque eu não sei a minha missão. Às vezes, a sua missão está sendo cumprida quando você dorme, em desdobramento, quando você está lá junto com a sua família estelar e sua egrégora, e quando você volta para o corpo, você não volta, você não tem informações, porque o seu próprio cérebro, quando ele pode ser rudimentar a ponto de simbolizar em sonhos ou pesadelos quando você tem medo daquilo que você está ali lembrando. Agora, é pensar no seu dia a dia, né? A sua missão pode ser fazer o bem ao outro, né? Sorrir para uma pessoa, fazer sempre meditações, que a meditação é um processo de desenvolvimento consciencial, onde você conhece os seus limites, conhece as suas energias, conhece o seu corpo, conhece o som do seu próprio corpo. Olha que magnífico isso, né? Então, essa é a mensagem que o Rank traz para a gente poder refletir. A questão da ascensão de Luna, Luna é o nome que os seres estelares dão para a nossa Lua. A Lua, atualmente, ela foi reapropriada aos humanos. Antes, ela estava sendo dominada ali pelos seres estelares negativos ou negativados, né, os Sicários, Negu, os nazis também, que estavam ali dominando aquela área ali, em domínio da, do, em conexão com o governo oculto, com o governo da Terra, com o governo profundo, né, como eles dizem. E hoje a Confederação Galáctica dos Mundos, eles conseguiram destituir esses seres que estavam lá, então eles foram expulsos da Lua. Isso possibilitou que as nações pudessem voltar a ter interesses na Lua, em fazer pesquisas, em poder também explorar consciencialmente, né, a Lua, no sentido de poder ajudar a Terra, nesse sentido de ser uma base, né, para outros locais
que estão ainda em ascensão nesse processo energético da Terra, da densidade da Terra, né? Porque cada planeta tem ali a sua composição também telúrica, sua composição também sutil. Então, a Lua, ela é um local muito importante, porque da Lua pode ser um ponto de partida para outros lugares de descobrimentos, né, outros planetas, com mais facilidade do que, por exemplo, sair da Terra, que tem uma gravidade muito forte, que às vezes impossibilita um foguete, por exemplo, de poder sair da atmosfera da Terra para chegar até um local mais longe. Então, se um foguete, uma nave, por exemplo, ela é criada de um lugar que tem uma densidade, né, uma atmosfera, uma gravidade menor, ou que não tenha gravidade, como, por exemplo, a Lua, é muito mais fácil de fazer esse tipo de exploração. Então, a Helena Danão também traz muito essas informações para quem quiser mais informações sobre a Lua, sobre Júpiter, sobre esses sistemas ocultos, procure ela lá no Google, bota lá Helena com E, Danan, com dois N's, com dois A no final e N. D-A-N-A-A-N, Danan. O momento cultural que eu trago hoje para vocês é um livro muito interessante que se chama Como se tornar sobrenatural. Ele é um livro muito rico em informações, porque ele vai desmistificar muitas situações do nosso dia a dia que a gente tem como algo sobrenatural, algo que está dentro de uma estrutura de pensamento, de crenças limitantes. Então, ele vai te informando, né, todo o processo energético, como que ele vai lidando no seu corpo e como ele vai também na sua estrutura de vida, das suas crenças, vai te possibilitando a ter ali um desenvolvimento consciencial muito amplo. Outro é o filme Extraterrestres Entre Nós, que é um filme muito, é uma série, não é um filme, é uma série muito interessante, em que os seres, onde uma pesquisadora, ela vem, ela traz para a gente algumas pesquisas que ela fez com pessoas que são sementes estelares, né, e como que essas sementes estelares descobriram o seu despertamento, como essas experiências mudaram a vida dessas pessoas, como elas conseguiram se conectar com suas famílias estelares, com as suas egrégoras. Então, é uma pesquisa muito grande, muito ampla, em que ela vai ali diluindo essas informações muito cuidadosamente, mostrando o cotidiano dessas pessoas que têm contato com esses seres estelares. Então, eu recomendo esse filme, é um filme muito, muito interessante mesmo, né? Desculpa, uma série muito interessante mesmo. Então, o nosso webinário fica por aqui. Gratidão por você estar comigo até este momento e até o próximo. Arro Luxi, salve a luz do conhecimento.